A paz do Senhor Jesus, para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação bíblica. Amém? Meus irmãos, eu atribuo o aumento da fé ou o esfriamento da fé particularmente à quantidade ou à intensidade de palavra que a pessoa tem e se ela é uma terra boa ou terra infrutífera para frutificar esta palavra recebida. Amém? Por isso eu reputo, por culpa principalmente da pós-modernidade, os últimos anos que temos vivido, onde existe uma diversidade de opiniões formadas, às vezes em torno de um único pressuposto bíblico, ou lógico, ou filosófico, aonde todos interpretam de diversas formas possíveis. E aí cabe a pergunta, será que todos realmente interpretam? Baseado nesse meu sucinto pensamento, nós vamos falar um pouquinho sobre onde se peca na interpretação bíblica. Bom, como eu vinha dizendo, as diversas interpretações que surgem, elas surgem de modo a fazer da interpretação bíblica de muitos uma coxa de retalho. Pega um pouquinho daqui, mais um pouquinho daqui, mais um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, junta tudo e faz uma teologia. Irmãos, isso é altamente pernicioso e nós vamos ver que há indícios de que se a palavra de Deus é ou não é corretamente interpretada, os frutos vão aparecer de conformidade. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: qual a premissa, na verdade, que seria ideal para uma correta interpretação ou uma interpretação sadia das Escrituras? Logicamente que nós esperamos que com uma interpretação sadia aconteça aquilo que eu já falei: mais espiritualidade, mais comunhão com Deus, mais santificação, mais crescimento espiritual e frutificação. Esse vídeo, então, ele pretende mostrar para vocês, através de um esquema, elementos, exemplos práticos, né, para se expandir a sua visão, o seu conhecimento, na busca por uma interpretação sadia, uma interpretação que vale produzir frutos espirituais. Amém? E basicamente coisas que os manuais de hermenêutica não vão aí te ensinar. Porque na verdade o que ensina o crente, o caminho, o que forja o crente na verdade espiritualmente, não são os livros, né? Eles são auxiliares e bons auxiliares, mas o que forja o crente é a vida em campo, né? É a vida na estrada, é a vida com Deus. Amém? Eu gostaria de pedir já que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal se você não é inscrito, e nós vamos para a vinheta, e depois da vinheta nós vamos voltar com um esquema de lousa, um estudo esquemático acerca dessa questão de onde se peca na interpretação bíblica. Nós voltamos já. Bem, meus irmãos, eu optei por permanecer nessa didática de quadro para que os irmãos, porventura aí, que tem um pouco mais de dificuldade de entender algo que nós falamos aí que fique abstrato, eles possam também ter em mente aquilo que nós queremos dizer. Então, quando eu me refiro a esse pecado, né, esse pecado entre aspas, na interpretação bíblica, eu me refiro aí a conceitos não, vamos dizer assim, não originais, não corretos de acordo com as Escrituras, que às vezes nós usamos para justificar a nossa teoria. E isso muitas das vezes dentro de um mesmo e próprio conceito já existente. Exemplo disso, já mencionei para os irmãos, né? E a escatologia e também o arminianismo, né? Ou o calvinismo, que tem entre si correntes divergentes. Isso também pode acontecer, por exemplo, no pentecostalismo. Eu creio em parte daquilo que o Pentecoste ou o pentecostalismo clássico advoga e criar uma outra subdivisão ou pegar emprestado de alguma outra visão, vamos dizer assim, pentecostal. Portanto, isso faz uma colcha de retalhos. Na verdade, há um critério, né, que nós precisamos aí prestar atenção, que o primeiro critério, né, seria aqui a Bíblia, né? Mas todos, até mesmo falsas doutrinas, falsos esquemas teológicos, eles professam, né, estar seguindo a Bíblia. Só que quando nós entramos, né, nessa questão Bíblia, o que nós temos que olhar
em primeira instância. Nós temos que olhar que a Bíblia é um livro espiritual. Se nós não encararmos a Bíblia como um livro espiritual, nós já estaremos fadados aí, né, a pelo menos aí 50% na nossa interpretação ser meramente uma filosofia e não, na verdade, uma teologia. E não duvide quando eu escrevo isso aqui, ou falo que a Bíblia é um livro espiritual, porque a maioria, né, das pessoas às vezes parece esquecer isso. Quando nós olhamos, por exemplo, alguns comentários em nossos vídeos ou em outros vídeos, em diversos assuntos, eu vou frisar bastante aqui: pentecostalismo, escatologia e soteriologia. Pessoas que interpretam certas coisas e esquecendo total e verticalmente que a Bíblia é um livro espiritual. Tá? Nós vemos até mesmo em assuntos mais polêmicos que as pessoas procuram advogar em causa própria, esquecendo totalmente a espiritualidade da Bíblia. Mas a Bíblia não é só um livro espiritual, ela é um livro moral também, porque ela julga, ela parametriza, ela ordena, ela esquadrinha a conduta, o comportamento do homem. Portanto, ao introduzirmos o nosso pensamento ou cruzarmos o nosso pensamento algo que nós queremos saber de acordo com as Escrituras, nós temos que ter ciência que ela também é um livro moral. Portanto, tudo que excede a moral, tudo que excede o bom costume, tudo que excede aí, né, o padrão que Deus estabeleceu, né, ela vai sair totalmente, né, da espinha dorsal que é a Bíblia. Isso, com certeza, muita gente peca nessa questão. E temos que olhar também que a Bíblia é um livro histórico. O que acontece aqui nessa banda, né, nessa ala de pressupostos que nós temos que conhecer acerca da Bíblia, é que muitas das vezes as pessoas encaram toda a parte de interpretação da Bíblia dentro da sua historicidade. E ela acaba perdendo a sua espiritualidade aos olhos dessa pessoa. Isso pode ser, né, e consequentemente será um perigo. Haja vista, por exemplo, a questão escatológica, né, que versa aí, né, na ala historicista, né? Preterista, por exemplo. Então perde totalmente o sentido espiritual das Escrituras e a Bíblia passa a ser um livro de consulta, né? Um livro de registro, né? E esses registros não se enquadram naquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 15, se não me falha a memória, que tudo quanto foi escrito, registrado, foi escrito para o nosso proveito, para que nós recebamos através dele a consolação, né? Portanto, a historicidade das Escrituras, ela não sobrepuja a espiritualidade. A Bíblia é, antes de tudo, espiritual. Na banda de cá, nós entendemos que esse livro espiritual, moral, histórico, ele reflete, primeiramente, a vontade de Deus. Portanto, não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero procurar ou que eu quero alguma concessão, não é aquilo que eu quero justificar que eu procuro na Bíblia. Na Bíblia se procura a vontade de Deus, mesmo que isso acabe ferindo o meu ego, mesmo que isso acabe contradizendo toda e qualquer expectativa que eu possa ter a respeito daquilo que eu procuro nas Escrituras. A vontade de Deus é superior. Aliado a isso, em segundo lugar, a Bíblia é alimento espiritual. E esse alimento espiritual, né, ele fortifica a nossa fé. Portanto, quando eu quero interpretar alguma coisa na Bíblia, eu vou buscar nela alimento. Eu não vou buscar nela uma arma, eu não vou buscar nela uma desculpa, eu não vou buscar nela uma concessão, um respaldo para aquilo que eu julgo ser correto. Amém? E em terceiro lugar, a Bíblia, como instrumento de interpretação, ela é também um instrumento de santificação. Ao interpretar a palavra de Deus, eu não somente estou me alimentando, mas eu também estou me santificando. Portanto, irmãos, se nós não olharmos a interpretação bíblica por esse viés aqui, sempre vamos puxar a sardinha para um lado que não é aí o correto, não é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém? Se nós olharmos esse esquema que eu acabei de ver, né, e se nós aplicarmos ele à nossa interpretação, à nossa meditação acerca das Escrituras,
nós nada mais vamos fazer do que estar aplicando a disciplina da bibliologia. Porque muita gente é boa em soteriologia, muita gente é boa em escatologia, mas se esquece o básico, a bibliologia. E eu sempre tenho batido nessa tecla do aspecto bibliológico das coisas. A Bíblia é um conjunto, ela precisa estar harmonizada, né, para revelar a vontade de Deus, porque é um livro espiritual. Homens escreveram, mas o autor é espiritual. Amém? Portanto, o aspecto bibliológico da questão, ela sempre tem que estar em voga. Tem pessoas que montam todo um aparato, seja escatológico, seja soterológico, e quando você projeta na bibliologia, a Bíblia, ela mesmo se contradiz, né? A própria teologia, né, se contradiz com tudo que as escrituras falam. Então isso significa que essa teologia, ela não é biblista, não é bibliológica, amém? Ela não reflete a vontade de Deus e não reflete o nível espiritual que as escrituras requerem na sua interpretação. Logo, quando nós fechamos, né, essa compreensão que devemos ter a respeito de características de interpretação bíblica, nós perguntamos, então, onde se erra? Onde se erra muito na interpretação? Em primeiro lugar, nós temos que entender que ler não é interpretar. A Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser interpretada, é para ser vivida, é para ser obedecida, é para ser seguida, amém? Porque é um livro vivo, é um livro espiritual, amém? Portanto, ler a Bíblia não é o mesmo que interpretar a Bíblia. Logicamente que nós precisamos ler para interpretar. E há pessoas que buscam nas escrituras um sentido histórico, um sentido de registro, ou mesmo um sentido de catálogo, para poder saber o que pode e o que não pode nas escrituras. Logicamente, as escrituras não contêm todas as coisas que pode ou que não pode. Ele contém a vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela vai sendo revelada nas escrituras conforme a gente vai mergulhando e se alimentando dela. Nós vamos ver aqui outros aspectos dessa vontade, dessa espiritualidade das escrituras, por exemplo, que vão abrir a sua mente, vão abrir o leque da sua visão para que você entenda que tem coisas que a Bíblia diz, mesmo sem dizer, e tem coisas que a Bíblia diz, mas não diz. Amém? Vocês vão ver isso. Outro pressuposto onde muito se erra é que existe muita técnica de interpretação, muita técnica baseada na leitura, mas pouca piedade. Ou seja, as pessoas hoje, até mesmo sem fazer um curso de teologia, se acham expert em hermenêutica, em exegese, às vezes sabe até o grego e o hebraico, né? Mas a piedade, a espiritualidade, né? A santificação, o espírito, né? De fé, né? Já se foi muito. São profissionais da Bíblia, né? São profissionais aí da interpretação, ok? Então se erra muito nessa questão, tá? Aliás, muito se promove, né, debates que são pura técnica, pura demonstração técnica, pura demonstração aí de potencialismo ou de intelectualidade, amém? Mas de piedade mesmo não tem nada, de proveito para o reino não tem nada. Agora, já mostramos onde se erra, e então vamos a como se interpretar, ou como interpretar. Quando nós paramos para analisar onde erramos e vemos que ler não é interpretar, e que existe muita técnica e pouca piedade, nós passamos, né, a projetar todo esse esquema que nós fizemos, esse conceito que nós retiramos, né, da bibliologia, para poder asseverar, em primeiro lugar, que a Bíblia se interpreta, primeiramente, espiritualmente, porque é um livro espiritual. Amém? Não adianta querer interpretar a Bíblia literalmente, porque ela está dentro de um contexto histórico, já passou. Amém? Mas a Bíblia é um livro vivo. Então, isso nos leva até o segundo ponto, que a revelação que está nas Escrituras, embora o cânon sagrado tenha sido fechado no primeiro século, a revelação das Escrituras, por ela ser um livro espiritual e refletir a vontade de Deus para o seu povo, para todos os tempos, em todas as condições, a revelação ela é progressiva. Conforme, né, o tempo vai andando, conforme os anos vão chegando, as gerações
posteriores, aquelas que tiveram acesso a essa revelação também vão recebendo dentro da progressividade que essas gerações vão andando, amém? De forma que a vontade de Deus, pela revelação espiritual, ela progride junto aí com os anos, junto com a humanidade, sempre revelando, então, a vontade de Deus, alimentando a fé e trazendo santificação. Em terceiro lugar, e o mais importante, é que o povo erra justamente não entendendo que a Bíblia não é um catálogo daquilo que tudo que está escrito deve ser seguido, o que não está escrito ou está liberado ou não pode. Não, sem extremismo, né? A Bíblia é um livro de conceitos. Amém? Às vezes um conceito que foi usado no Antigo Testamento, ele é também usado no Novo Testamento. Ou às vezes só tem no Antigo Testamento, ou às vezes só tem no Novo Testamento. Tá? Então quando nós olhamos a questão do conceito, nós conseguimos aplicar não só na passagem escriturística que ela se encontra, mas em outras passagens paralelas, também a mesma questão da vontade de Deus, porque o livro, a Bíblia, trata do nosso espírito, trata da nossa vida com Deus. Nós temos aqui 5 exemplos e eu gostaria de falar com vocês um pouquinho acerca desse conceito. Não basta ler, tem que interpretar. Então, por premissa primeira, nós temos aqui a questão da morte. Qual é o conceito de morte que temos, né? Por exemplo, no Antigo Testamento? Nós temos de assassinato. Deus disse ao povo de Israel, através da lei dada a Moisés, no capítulo 20, verso 13 de Êxodo, por exemplo, desculpa não ter colocado aqui, eu comecei a escrever, mas acabei que resolvi não colocar, diz assim, não matarás. Então está referindo-se a assassinato, então não pode tirar a vida. Né? E a ordem ela foi dada no geral, e depois a lei, através dos 613 códigos, né, da lei de Moisés, vai especificar em um deles quais são os aspectos dessa questão de morte. Tem morte acidental, tem morte no trabalho, tem morte que era digno de ir para a cidade de refúgio, enfim. Mas a lei geral, o código geral, código, vamos dizer assim, penal, dizia não matarás. Ok? Então não podia matar de forma alguma, tá? Nesse caso aqui, referindo-se aí, né, a assassinato especificamente, amém? Aí vem Jesus, depois pega o mesmo conceito do Antigo Testamento, o conceito de morte, o conceito de assassinato, e ele fala em Mateus capítulo 5, verso 21, dizendo o seguinte, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então Jesus está avalizando o que a lei diz sobre assassinato. Eu, porém, vos digo, Jesus agora ele vai aplicar o conceito de morte a outra coisa. Olha que interessante, o mesmo conceito a ódio. Ok? Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar com o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que chamar o seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Olha como Jesus trata então a questão da cólera, a questão do ódio, né? A questão da ofensa contra o irmão, a mesma coisa, né, de que Deus tratou com Moisés no monte, ou seja, a morte por assassinato, segundo Êxodo capítulo 20. Né? João vai dizer da mesma forma, aquele que não ama o seu irmão é assassino. Né? Portanto, irmãos, o conceito ele deve permanecer. A Bíblia às vezes ela diz coisas sem dizer. O mesmo acontece com o adultério. A lei diz, não adulterarás. Né? De adultério, nós entendemos que é o sexo fora do casamento. Né? Agora Jesus vem, pega o conceito de adultério e fala que a cobiça por si só já é um adultério. Né? Tiago, ele vem pegar o mesmo conceito de adultério do Antigo Testamento e vem chamar em 4:4, se não me falha a memória, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha o que Tiago pega. Tiago pega uma questão de amizade com o mundo, que às vezes iria até chocar muito dessas pessoas, desses intérpretes altamente técnicos, né? Mas ele pega essa questão de amizade com o mundo, que para muitos não é pecado, e ele leva ao mesmo patamar de adultério. Coisa que muitas das vezes muitas pessoas não sabem. Amém? Um terceiro aporte aqui, nós vemos para pecado. Eu tenho batido muito nessa tecla,
que o pecado. Na Bíblia nós vemos muitas das vezes a atitude de quebra da lei, né? Pecado por ação, mas a Bíblia também nos especifica no mesmo conceito de pecado um sistema de poder vigente que Cristo derrotou na cruz. E muitas das vezes nós nos vemos pegados à doutrina como a doutrina do pecado original, e eu estou falando do dogma do pecado original, né? Para muitas vezes dizer que a pessoa já nasce culpada de pecado, e não é verdade. A pessoa ela nasce com um instinto pecaminoso, ela nasce com a pecaminosidade, e inevitavelmente, quando ela tiver na idade da sua consciência, ela vai automaticamente ser subjugada por esse sistema de poder, né? Até que ela se arrependa dos seus pecados e Cristo as torna a resgatar. Mas enquanto ela não experimenta esse sistema de poder, ela não se rende a ele, ela está coberta pelo sacrifício de Cristo na cruz, porque aonde abundou o pecado, esse pecado é o sistema de poder, superabundou a graça de Deus. Amém? Então nós temos que pegar o conceito das coisas para poder aplicar, ok? E às vezes a Bíblia se refere a pecado como sistema de poder e a pecado como atitude de quebra da lei. Ok? Então não adianta pegar lá Romanos 3 e dizer todos pecaram. Quer dizer que, para dizer que no ventre da sua mãe uma criancinha já pecou, porque todos pecaram. Primeiro porque o verbo ali está na ação, o verbo é um verbo de ação. Amém? Ação e está no aoristo. Então é uma ação que já foi desenvolvida, ok? Ela foi desenvolvida por alguém mediante algo, ok? Então não adianta falar que todos pecaram para justificar pecado original, porque não justifica, amém? Então é questão de conceito, amém, irmãos? Nós vamos entrar bastante nesse assunto de pecado original para os próximos vídeos, mas agora realmente não é importante discutir isso, e sim a questão do conceito. Outra coisa aqui para nós pensarmos, pastores. A Bíblia diz que Deus deu pastores à igreja. Cristo, que subiu ao alto, levou cativo ao cativeiro, deu os dons aos homens e juntamente com eles, né, trouxe pastores à igreja querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que significa pastores, o ministério pastoral? O ministério de apacentadoras. Aí nós pegamos o conceito de apacentador, né, e nós temos 2000 anos depois pessoas sendo ungidas a pastoras. Isso vai ser errado? Mas espera aí, se for pastoras, não tem na Bíblia. Ler não é interpretar. Pastor na Bíblia, né, nós temos que num contexto histórico do Antigo Testamento se a mulher não era permitido ensinar. Hoje nós temos a questão, né, que as mulheres já estão aí agindo em todas as esferas do ministério. Quer dizer que mulher não pode ser pastora porque na Bíblia não tem pastora, só tem pastores? Mas na Bíblia também não tem evangelistas mulheres. Na Bíblia também não tem mestras, na Bíblia não tem doutoras, então as mulheres não podem ser pastoras, não podem ser doutoras, não podem ser mestras, a mulher pode ser crente pelo menos, né? Então, irmãos, nós temos que olhar pelo conceito. Se o conceito da Bíblia de pastores é apacentadores, qual é o problema de haver pastoras? Só porque não está escrito na Bíblia? Então nós temos que revisar a Bíblia conforme a história vai passando? Não precisa. A Bíblia, além de livro histórico, ela revela a vontade de Deus. É Deus quem deu apacentadores para a igreja. Se a mulher sabe apacentar, qual é o problema dessa mulher dessa apacentadora ser uma mulher? Né? Eu particularmente não vejo problema. Todavia, há o código das igrejas, né? Há a convenção das igrejas, há a declaração de fé das igrejas, e deve ser respeitadas todas essas questões aí documentais, amém? Agora, biblicamente falar que pastor é errado, eu não vejo como, ok? Porque é o conceito é apacentar, o conceito é maior que o título, irmãos. Questão do arrebatamento em quinto lugar, é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Arrebatamento, né, é um termo aí que é usado mais especificamente, né, para tratar de rapto, né? E rapto na Bíblia nós temos o conceito de Enoque, de Elias, de Filipe, né, que foram transladados aí, com exceção aqui, né, de Filipe ninguém viu, Enoque viram um dia, no outro já não viu mais, Elias só Eliseu viu, né? E aparentemente foi um rapto que ninguém viu. E qual o problema de aplicar o mesmo rapto que foi arrebatamento no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, no caso de Filipe, para um arrebatamento secreto da igreja? Qual é o problema? Né? Não tem, o conceito é o mesmo, irmãos. Tá? Se é rapto, é rapto.
tá? Se é rápido é secreto, se é secreto, né? Se é brusco, né? É o rápido também, ok? Então é a questão de conceito. Não estamos aqui discutindo, né, quem está certo, quem está errado. É só para dar uns exemplos para os irmãos sobre o que nós estamos querendo dizer quando a Bíblia ela é interpretada espiritualmente e a revelação, dentro da revelação progressiva, obedecendo um conceito, porque a Bíblia é um livro de conceitos. Amém? Agora, como nós já falamos onde se erra então na interpretação, o maior ponto que eu gostaria de destacar é o conceito geralmente é ignorado em detrimento do que se lê, em detrimento do que se quer defender. Tá? E em segundo lugar, como interpretar então a Bíblia? Né? Nós temos aqui conceitos arteriais que nós temos que também lembrar dentro de tudo que já foi falado. Em primeiro lugar, nós temos aqui a questão da interpretação. A interpretação ela não pode ser, né, muito solta, né? Muito para o lado da leitura, né? Muito para o lado mais da razão e nem muito para o lado da emoção. Bom, se olharmos com uma visão mais natural, uma interpretação mais, né, mais, vamos dizer assim, mais técnica do que piedosa, né, nós vamos entrar pelo caminho do racionalismo e do liberalismo. Né? Aí eu dei o exemplo aqui do armamentismo. Pessoas usam versículos bíblicos para respaldar o seu direito de comprar uma arma para poder se defender. Amém? É certo ou é errado? Não estou julgando isso aqui. Esse é problema seu, tá? Seu e Deus. Amém? Eu só estou falando aqui que de repente uma pessoa não crê na revelação progressiva das Escrituras, mas de repente ela usa algo que foi escrito lá no primeiro século para justificar o armamentismo que é totalmente novo, totalmente pós-moderno, 2000 anos depois. Então veja o nível aí de, vamos colocar assim, um nível de hipocrisia que as pessoas usam sem critério algum para poder aí justificar, racionalizar, né, as suas ações. É racionalismo puro, tá? No final eu posso fazer errado porque a Bíblia fala e se a Bíblia falou, o errado virá certo. Isso é racionalismo, está fora. Amém? A Bíblia é livro espiritual e reflete a vontade de Deus. Com certeza Deus não está preocupado com o armamentismo. Amém? Deus está preocupado em alimentar as nossas vidas e promover a santificação dos seus filhos. Essa é a prioridade do céu, sempre foi. Amém, irmãos? E tem outros assuntos aqui. Eu só citei esse exemplo para você pegar o conceito. Mas também não podemos espiritualizar demais, né? Não podemos exceder na piedade, né? Por quê? Senão nós viramos um fundamentalista barato. Nós viramos um legalista, nós viramos fanático, né? E agimos com passionalismo. A questão das pastoras, por exemplo. Isso aqui, irmão, vai fazer alguém menos crente na igreja? Né? Não vai fazer ninguém menos crente, se nós observarmos aqui que cada um tem o seu quinhão de colaboração dentro da obra do Senhor. Então, nem muito passional, nem muito liberal, a interpretação bíblica deve ser equilibrada. Se ela é equilibrada, irmão, ela produz crescimento. Amém? Ela vai produzir crescimento na graça, no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amém? Se você aceita uma mulher pastora como apacentadora, isso vai te trazer crescimento. Não vai haver briga, vai haver unidade. Amém, irmãos? Vai haver santificação, porque é isso que a palavra de Deus promove. Vai haver esperança, vai haver fé. A interpretação bíblica, irmão, vai gerar um crente aqui, um crente firme, um crente maduro. Amém, irmãos? Então a interpretação bíblica tem que ter equilíbrio, tá? Ela não pode ser nem para o lado de lá, nem para o lado de cá. Conclusão para nós terminarmos. Nós temos na Bíblia a palavra de Deus. A base para nós hoje é o Evangelho, não tem outro. Amém? É o Evangelho de Jesus Cristo, dentro da sua correta, equilibrada, né, interpretação, respeitando os critérios com os quais Deus, né, criou esse santo livro chamado Bíblia. O Evangelho promove a fé, e a fé, irmãos, é simples. A fé é simples, o Evangelho é simples, a Bíblia é simples. Amém? Então não vamos aí complicar, nem de um lado nem de outro, o que é simples. Amém?
Não vamos complicar. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que crê será salvo, não vamos inventar a roda dizendo que Deus predestinou, porque não está, irmão. Não adianta forçar o texto, não está lá, irmãos. Amém? Não está lá. Amém? Vamos pegar o conceito. É fé, irmãos, é fé. Amém? Tem a partezinha humana aqui, né? É dele, é do homem? Não é do homem, é a graça de Deus que habilita a fé do homem. É a graça de Deus que possibilita o homem. Quando Deus libera a palavra para o homem, obedecer ou desobedecer, crer ou não crer, amém? Aceitar ou não aceitar, ali é a graça agindo no meio, irmão. Então, se o homem fala sim ou não, responde positivo ou negativamente ao evangelho, o que acontece? É a graça de Deus que possibilita. Se para não, a mesma graça vai voltar para ele com forma de juízo posteriormente na eternidade. Se sim, vai promover a salvação dele. E é simples, irmãos, é simples. É Deus agindo num relacionamento, é Deus buscando o homem através de um relacionamento, através da sua palavra para a salvação. Porque Deus não quer que todos se percam. Então, irmão, simplicidade sempre. Amém? Às vezes nós promovemos grandes debates simplesmente para tentar provar uma teoria que é muito complexa e na verdade nós pecamos na interpretação bíblica que reflete para nós tão somente a vontade de Deus através do alimento espiritual e também da santificação para as nossas vidas. Tenho aprendido muito nesses dias observando estes pontos e eu quero que você reflita nisso também. Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que tenha sido bênção e edificação para a sua vida. Espero que tenha te mostrado aí nortes, né? E mais horizontes para você trabalhar a sua maneira de ver a Bíblia, não como uma ferramenta de ataque, mas sim um instrumento de revestimento de santificação, que produza cultura bíblica ao mesmo tempo que produza piedade na sua vida, né? Justiça do reino na sua vida com frutos de justiça, como diria Paulo. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria mais uma vez de pedir a sua ajuda. Se inscreve em nosso canal para nos ajudar a lançar conteúdos aí semanais para outras pessoas também poderem ser edificadas. Deixe o seu like e também deixe o seu comentário caso você queira deixar uma experiência, um comentário qualquer, ok? Fique à vontade, se utilize do campo de comentários para isso. Você interagindo com o canal e nos ajudando, curtindo e também compartilhando e ainda se inscrevendo no nosso canal, você ajuda com que mais pessoas sejam agregadas ao reino de Deus através da palavra e ajuda que esse conteúdo chegue a essas pessoas, amém? No mais, que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.